sou o Doni Silva e começamos hoje um programa diferente, um programa voltado para você, com muita informação, com entrevista, com temas polêmicos, novidades. E vamos juntos, eu quero te convidar para esse projeto. O programa Doni Silva é seu, é para você, é para a sua cidade, é para o seu bairro, é para o Brasil. Programa Doni Silva. E hoje o nosso entrevistado é meu querido amigo, pastor Wilbert Golden Batista, mais conhecido como pastor Ibe. Isso. É uma das pessoas mais queridas aqui no Distrito Federal, um homem honrado, um exemplo de pastor, de servidor público, de pai, de avô, né? Avô. E de atleta. E nós vamos conversar um pouco sobre algumas coisas bem interessantes nessa manhã. Mas primeiro, pastor, seja bem-vindo. Nós queremos saber, quem ainda não conhece o pastor Ibe, quem é o pastor? Bom dia, Doni. Bom dia. Bom dia a você de casa, que Deus abençoe. Bom, eu nasci há 63 anos atrás aqui em Anápolis e tive o privilégio de estar na inauguração de Brasília, nos Maravilha. braços do meu pai, né? Maravilha. E meu pai tinha ele era político no estado de Goiás, mas em 73, bem no início de 73, a gente veio para Brasília. E de lá para cá, eu fui um servidor público durante 37 anos, sou casado há 40 anos, tive filhos, netos, e estabeleci nessa cidade, amo fazer o que eu faço, sou pastor há 35 anos, então assim, nessa jornada muitas coisas, né, acontecem na nossa vida, acho que a vida de cada pessoa dá um livro, e a minha não seria diferente. Estamos aqui com a alegria de viver. É verdade. Eu fico pensando assim, as pessoas que querem morrer, eu falo, gente, tudo bem, mas é tão bom a vida, né? Tão bom viver, né, gente? Para quê? Porque esse pensamento aí, querer morrer, para quê? É só você focar no lugar certo, você vai ser Exatamente. feliz. Mas, pastor, como é que o irmão conciliou? Aliás, como houve esse chamado para a obra de Deus, para a igreja? Então, como aconteceu isso? Essa pergunta é boa, que me dá a oportunidade. Em 1914, o meu avô sentiu um chamado para missões. Ele morava na Inglaterra, em inglês, em Londres. Por isso o Wilbert. Isso aí. E aí meu avô pegou e naquela época escrevia, falava, comissionário. E a missão falava, ó, a África está precisando, Panamá está precisando, Equador, e aí o Brasil está precisando. E ele veio para cá. Sabia falar em português, sabia nada. E aí ficou um mês, 2 meses em São Paulo, tentando pegar um pouquinho da língua. Pegou um trem até Araguari, Minas Gerais, aqui, terminava a linha ali. E dali a cavalo, o interior de Goiás, Morrinhos, essa região, aí, Piracanjuba. Meu Deus do céu. Isso em 1914. Aquela época não tinha carro, não tinha nada, então era no lombo do burro, né, ou num carro de boi. E ele veio sozinho? Sozinho. Aí depois ele escreveu com minha avó, ela resolveu casar com ele e veio, ela casou aqui no Brasil com ele. Maravilha. Gente. Agora, o mais interessante é que eu acho disso tudo é que sem a língua, sem nada, vieram e minha avó com 97 anos, ainda no Brasil, morreu aqui, nunca mais voltou para a Inglaterra. E meu avô deixou um livro chamado Bandeirantes da Bíblia no Brasil Central. Então, naquela época, muita dificuldade, né? Então, assim, isso me inspirou muito. E depois, o meu sogro foi o primeiro pastor batista ordenado em Brasília, em 1958. Meu Deus. Então, eu venho de uma geração assim, eu sou pastor, já tenho filha pastora, né? No caso, sim. Mas o meu chamado, desde jovem, eu tinha uma vocação no meu coração. Amém, mas em 1976, eu tinha uma experiência profunda com Deus. A partir de hoje eu vou trabalhar para Deus. E nunca parei, Doni, desde 1976. Nunca fiquei um mês sem pregar a palavra e fazer alguma coisa. Né? Maravilha. E quando surgiu a ideia do Núcleo da Fé? Isso já foi um pouco mais tarde. Em 1988, eu tinha uma reunião na minha casa. E eram poucas pessoas, 10, 11 e tal. E a gente começou a orar e aquelas pessoas, não, você podia ser nosso pastor. Eu já tinha feito seminário. Eu fui para o seminário em 1980. E aí a gente não tinha uma ideia de ter um núcleo da fé na igreja. A gente subia para monte, orava, e a coisa foi tomando corpo. Um amigo meu, dono da Academia Peixoto, no Núcleo Bandeirante, Marcelo Peixoto, ele falou, minha academia fica fechada domingo, vamos usar lá. Tinha um ambiente, assim, tipo uma lanchonetezinha. E a gente colocou ali 10, 15 pessoas e ficamos lá até umas 60 pessoas, cabia ali.
Aí depois fomos para a escola e foi crescendo. E hoje nós temos uma igreja, graças a Deus, abençoada e grande. Aliás, o pastor está sendo modesto, que aliás é característica dele, mas a igreja é uma das mais bonitas do Distrito Federal, uma das mais organizadas. Se você chegar lá no templo, Núcleo da Fé, ali no Núcleo Bandeirante, você será muito bem acolhido. Tem até alguém para estacionar seu carro, tem na porta. Tá vendo? Tem até manobrista, tem berçário. Tem tudo. E um ambiente maravilhoso, pessoas muito bacanas, pessoas de Deus mesmo. Vale a pena. Você que não conhece ainda o Núcleo da Fé, basta ir lá aos domingos, né, pastor? As crianças chegam, são cadastradas, tem um código de barra, você colocar nela, para evitar, porque tem vários andares, né, tem um prédio, então para evitar que uma pessoa possa roubar a criança, então tem um código de barra do pai da criança, e nesse código lá, domingo passado, minha mulher cadastrou 480 crianças abaixo de 10 anos. Meu Deus do céu! Tem mais criança lá do que muito membro de igreja aí. Mas isso é a coisa bonita do Brasil, né? É a família, né, pastor? É, família. E por falar em família, eu acho interessante que o irmão é um exemplo, né, para as famílias, né? E enquanto a gente vive hoje tempos difíceis em que a família é duramente atacada, né, até anteontem, na semana passada, o ex-presidente Lula falou que atacou a família, né, chamou de retrógrada. E aí? Nós temos que defender a nossa família, os nossos filhos, porque não podemos permitir que uma minoria queira nos ensinar, entendeu, coisas que a Bíblia condena. Não é isso? E se a Bíblia faz a gente entender o seguinte, é sempre melhor para nós. Pois viu, é. Dona? Então, veja bem, eu tenho 40 anos de casado, né? E minhas filhas, já tem genro de 40 anos já, né? Então, o tempo vai passando. Mas a minha família sabe como assim, a coisa mais especial para a gente é a família. É verdade. Eu digo para você, de todo o coração, eu creio, estou falando pela minha experiência, que se existe uma amostra do céu aqui na terra, é a família ajustada. E se existe uma amostra do inferno aqui na terra, é a família desajustada. Perfeito. As duas são amostras para as duas coisas. Então, quando você desconstrói a família, nós vamos gerar pessoas que vão trazer prejuízo à sociedade. Eu estou falando em todos os aspectos. Sim. Se você sabe disso, se você vai qualquer casa deste menor aí, como tínhamos a FEBEM e tal, se você chegar lá, você vai ver que 80%, 90% vem de famílias desajustadas. É isso mesmo. Agora, uma pessoa com uma família desajustada, o que acontece? Tem muito mais tendência, mais probabilidade de ser uma pessoa ajustada que vai contribuir com o país, com a vida e assim por diante. Então, se Deus fez a coisa assim, é porque é bom. Quando sai funciona, disso, né? Funciona. E toda vez que sai disso, dá problema. É verdade, pastor, é verdade. Eu acho bacana que a Bíblia não erra, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Exatamente. Quando ela crescer, não vai desviar. Não vai. Aí você vê alguns casos aí que aquele rodízio, né, de padrastos, né, que cresceu muito aí no país nos últimos anos. E nessa brincadeira você percebe o seguinte, a falta de Deus no seio das famílias. Aí quando não tem Deus na família, aí entra o quê? Aí entra a droga, entra o álcool, entra a briga, entra a contenda, entra o feminicídio, vai por aí afora. Segundo nós temos uma pesquisa que temos 5,5 milhões de crianças no Brasil que não tem um pai. 5,5 milhões. Eu estou escrevendo um livro sobre paternidade. Ótimo, eu amo isso. Ótimo. Então, e para mim fazer um livro com mais pesquisa, né, eu, com a ajuda de pessoas que são boas, elas criaram um aplicativozinho, não um aplicativo, um programa que a pessoa responde as perguntas sobre paternidade. Então eu já tenho quase 400 pessoas já foram entrevistadas. Nossa, maravilha. Eu estou querendo fazer um universo de quase 1000 para mim ter subsídios. Mas você vê as histórias, você começa a ler, você começa a chorar. Você não sabe nem quem é, mas você chora. Então assim, da dor, você vê muitas vezes pessoas que já são casadas, são pais ou mães, mas a falta da família desajustada lá atrás, como trouxe prejuízo ainda. Tem gente que parece que nunca amadureceu por causa disso. E nós vimos na semana passada aqui em Brasília, pastor, um caso que chocou bastante. Se não me engano, um peruano morava aqui em Brasília, estava aqui em Brasília, e a filha, já com 39 anos, ele com 60, a filha conseguiu entrar em contato. A última vez que ela viu o pai, ela tinha 10 anos de idade. Aí ela conseguiu entrar em contato com o pai,
veio a Brasília, foi até a casa dele, no Gama, e na semana passada. E ele simplesmente a trancou durante 4 dias, a estuprou durante 4 dias. Aí ela tinha que fazer uma documentação aqui no Brasil, aí ela foi na hora, a moto quebrou do pai, e ela falou, eu tenho que ir porque tem hora marcada. Aí ele falou, então vai me esperar lá que eu chego daqui a pouco. Aí quando ela chegou na hora, ali em Taguatinga, avisou alguém chamou a polícia, ela contou, chorou, aí a polícia esperou o pai chegar. Na hora que desceu do ônibus, pegou. Aí ela fez exame no IML, constatou o estupro, e aí você vê a que nível chega. A que nível chega exatamente isso, a falta de Deus no coração das pessoas. Ô Doni, a verdade é assim, nós só conseguimos dar aquilo que nós temos. Essa que é a verdade. Então, por quê? Eu não estou justificando, não. Isso é caso sério. Mas esse homem, certamente, pode ter sido vítima de abuso. Então, alguma coisa acontece. Você vê, muitos pais não conseguem amar os filhos, alguma coisa, porque ele não recebeu amor. Isso não justifica. Não justifica. Nós podemos vencer. Meu pai, por exemplo, é um cara maravilhoso, vivo ainda, 92 anos, mas meu pai vem de uma família lá da roça. A mãe e o pai é analfabeto, mas analfabeto mesmo, né? E na cabeça da minha avó, que eu não conheci, meu pai, que era filho, o pai dele morreu, ele andava com ela na rua, pôs a mão no ombro dela, ela achou que era uma falta de respeito. Então essa é a cultura, né, que tinha naquela época. Verdade. Então meu pai nunca foi de colocar filho no colo, nem minhas irmãs, quanto mais homens. Nunca recebi um abraço do meu pai e falar assim, meu filho, eu te amo. Não. Mas meu pai, o que precisa? Dinheiro está aqui. Mas assim, esse negócio, a afetividade nunca foi com ele. Mas um dia eu tive que quebrar isso. Se eu tenho esse entendimento, que meu pai não tem, eu preciso quebrar isso. Exato. Então, eu um dia falei com ele, abracei, falei que amava, ele ficou constrangido e tal, não sabia como é que fazia. Eu estava na geladeira assim, né? Falei, pai, eu vim para cá, só para falar, já agora, homem, casado, não foi? Não é, aí eu falei assim, pai, eu vim falar um negócio muito sério com você. Ele ficou me olhando, o que foi, meu filho? Minha mãe está assim. Eu criei coragem e falei assim, eu vim falar, pai, que eu te amo. Quando eu falei isso, dona, ele não sabia o que fazer. Tinha uma geladeira assim, ele abriu a geladeira e pôs a cabeça dentro da geladeira. Falei, meu filho, tem uns ovos aqui, você nem leva para casa. Mudou de assunto, porque ele não sabia o que fazer daquela situação. Pai, parece muito com meu pai. Meu pai, então, mas te amo. Ele não recebeu isso. Então, minhas filhas eu tenho filha de 37 anos, chega em casa, senta no meu colo, me beija, me abraça, é um tal de chamego, te amo e tal. Por quê? É diferente. Então, porque eu fui, se eu tenho esse entendimento, eu preciso quebrar isso. Minhas filhas, meus netos, assim por diante. Isso aconteceu então, comigo ele não também. teve isso. Isso aconteceu comigo, meu pai veio do interior de Minas e chegou aqui em 60, né? Então, e os meus avós mineiros, exatamente desse jeito, né? Turrões ali, daquele jeito. E a gente vai quebrando, vai quebrando. E isso é bom. E as pessoas sentem falta disso. Às vezes elas querem dizer eu te amo, querem expressar, mas não sabem como. Aí é a hora que a gente tem que quebrar o gelo, né? Vamos quebrar o gelo. Mas, pastor Ibe, recentemente o irmão fez uma ação que eu achei fantástica. O irmão recebeu um grupo de afegãos. Detalhe, cristãos, né? 76. 76. Me conta essa história, como foi que aconteceu? Aliás, primeiro, vamos colocar um vídeo aqui, aí o pastor vai comentar um pouquinho sobre as cenas aqui, vamos ver. Roda o vídeo, por favor. Enquanto o vídeo vai entrando, vamos lá. Foi um projeto de parceria com o governo federal, a ONU. Vamos lá. Olha lá. O que é isso aí, pastor? Vamos lá. Então, eu fiquei 23 dias com essas crianças. Essa é a minha esposa. Se você observar, ela está ensinando as primeiras palavrinhas em português e assim, são inteligentes e querem. Né? Você pode ver. Querem se comunicar. Aí. Eles não falam uma palavra, nem português nem inglês. Então, minha esposa foi professora 30 anos, então começou. Como é que fala no Brasil? Dormiu bem, sim. Aí vai falando letras. Então, olha como é que está a mão no ombro da minha esposa. Chegaram, sabe, destruídos. O que era mais rico tinha uma mala. Eles chegaram com sacolinha na mão. Então, eles amam tanta gente, abraçam. A gente chega, eles batem palma pra gente. É uma coisa assim, absurda, sabe o que aconteceu. E essas imagens aí? Esse aí foi um vídeo que nós fizemos, narrando todo o período que eles estão aí e tal. Então, essas pessoas, vai dando a entrevista,
O que acontece? Talvez alguém possa não saber. Sim. Esse rapaz que está aparecendo agora, Sim. o Mustafa, que a gente chama ele, com 2 dias que estava aqui, a mulher dele deu à luz no Hospital do Gama. Tivemos que correr lá no Hospital do Gama, nasceu a primeira brasileirinha. Maria, o nome dela. Maria, maravilha. E a outra que estava, não é essa não, essa eu adotei ela, essa é irmão dela, ela vai morar para sempre aqui com a gente. Ah, que bom. Então, e eu peguei, a gente amou tanto aquelas pessoas, elas tão sofridas, que uma que está grávida agora chamou minha esposa e falou assim, olha, minha filha vai nascer e ela não tem vó. Você pode ser vó dela? Oh, meu A minha esposa, claro, minha esposa chama Alice. Ela falou assim, você se importa de eu colocar o nome da minha filha do seu nome? Oh, que Então, assim, a gratidão deles é uma coisa assim absurda. Então, talvez alguém possa não saber o que aconteceu. Quando o Talibã tomou o poder lá no Afeganistão, todo mundo viu aquela cena, o avião voando, o povo pulando do avião, aquela coisa triste e tal, né? Foi horrível. Então, Olha o que lá, acontece? ó, a imagem lá. Isso, pronto, exatamente. Essa é uma menina, ela fazia faculdade, todos são cristãos. E interessante, eles estavam sendo perseguidos pelo Talibã por causa da fé. Ou seja, se ficassem lá, corriam o risco de serem mortos. Corriam risco, não, muitos foram mortos. Muitos foram mortos? Do nosso grupo, 3 não conseguiram chegar. 3, nós perdemos 3. 3? Três? Teve uma história de uma criança que morreu, foi isso? Não, criança não morreu numa família, Sim. tiraram um filho dela de 20 e tantos anos já. Meu Deus do céu. Uma senhora, uma dessas, ó, essas imagens aí, ó, é o nosso povo atravessando um deserto. Eles andaram muitos dias no deserto e tem uma família lá que ficou 4 dias andando com a criança de 6 anos, eu não sei se é aquela ali, não sei. E lá no fundo você vê lá, Talibã, lá no fundo, Sim, aquela sim. carne lá. Olha lá. Então você percebe lá. Meu Então, Deus do céu. eles ficaram 4 dias no deserto com criança de 6 anos. No primeiro dia tinha água. Terceiro e 4º dia no deserto, sem água e sem comida. Meu Deus Então do as céu. crianças chegaram desidratadas, chegaram doentes. Então, muito sofrido. E essas pessoas perderam tudo. Ô Doni, Meu Deus do céu. às vezes a gente reclama que minha geladeira está estragada, eu queria um sofá novo. Eu queria que essas pessoas fossem conversar com esse povo. Você vai ver que seus problemas são nada. Doni, eu fiquei 3 dias, eu falei, minha mulher, eu vou ficar doente. Eu chorava de noite. Porque eu almoçava, dormia e ficava o tempo todo com eles lá. O irmão ficou lá 3 dias 3 direto. dias dormindo lá. Meu Eu tenho uma casa lá, tu é uma propriedade da igreja, nós temos 200 e tantos leitos. E aí, eu estava contando para você, essa mãe, uma senhora, chorando, que o filho dela foi tirado e executado. Meu Deus do céu. Entendeu? Um outro lá, uma criancinha de 6 meses, 7 meses, parece, ele enfiou no fundo da sacola e para passar, para o pessoal não ver aquela criança para ele conseguir fugir. E eles fugiram a pé do Afeganistão até o Paquistão. Lá no Paquistão tinha a ONU, o governo americano, preparou um lugar que eles pudessem, os refugiados, estarem seguros lá. E o governo brasileiro, porque vieram outros grupos afegãos do Brasil, lá em Curitiba tem outros grupos e tal, mas o grupo que veio chancelado pelo governo, protegido pelo governo, foi esse que eu assumi aqui. Então nós tivemos algumas igrejas no Brasil, aqui em Brasília, a igreja do pastor Lau, o pastor JB, e a minha, para as 3 em Brasília. Só que todos ficaram comigo, todos, no período de quarentena, porque eu tinha condição de receber. Entendi. Então o governo federal, a BIM entrou para ver se não tinha terrorista no meio e tal, e eles ficaram lá, gastaram uns 4 meses lá preparando documentação, não tinha documento, não tinha nada. O dia que eu fui buscar no aeroporto, tem as imagens depois aí, eu fiquei olhando, gente, que dá bagagem desse povo? Nada. É sacolinha, não tinha nada. Mas quando eu digo nada, nada mesmo. minha mulher chegou com as criancinhas, a gente não sabia como é que era o costume deles, se podia. Minha mulher foi, pegou as criancinhas, esse menino, e levou tudo pro chuveiro para dar banho. As menininhas, os menininhos com a calcinha velha, não tinha calcinha, não tinha cuequinha. Quando eu digo nada, não tinha escova de dente. É nada. Aí o irmão organizou. Olha, no primeiro dia, minha mulher, nós já levamos shampoo, creme, sabão, escova de dente, roupa. E o povo brasileiro é um povo muito dado, muito bom. A nossa igreja, a gente chegava caminhão de comida, roupa, a mulher, o bebê, poucas pessoas no Brasil têm tanta coisa igual aquela criança. Rapaz, Tudo do lado. Doni, sabe quanto eu estava gastando? 30 quilos de carne por dia, 200 pães, 50 litros de leite. Meu Deus. Por dia. Não tem dinheiro do governo federal, o governo não prometeu também, eu nunca falei, exclusivamente da liberalidade do coração do povo. Olha que maravilha, Então, gente, olha que maravilha. Foi um tempo assim, olha, eu ficava assim, Deus,
É uma coisa bacana, sabe? Eu gosto mais desse assunto. Um cara falou assim, pastor, pessoas, que é amiga, não é amiga. Pastor, você está arranjando um problema. Ai, meu Deus. São pessoas que têm uns costumes que a gente não sabe como é que é. São pessoas que, sabe, você não sabe que tipo de gente. Você vai acolher 76 pessoas, entre 70. Tem idosos, tem jovens, adolescentes, tem mulheres, homens e crianças. Você está assumindo 76 pessoas. Eu fiquei pensando, assim, na hora que você dá assim, gente, será que eu estou fazendo besteira? Mas sabe o que eu descobri há muito tempo? Que eu respondi para aquela pessoa e foi exatamente isso. Falei, olha, em vez de eu criar um problema, eu estou sendo a solução de um problema. Exatamente. Eu estou sendo a solução. Essa é a ótica correta. E é isso que a gente precisa entender, você que está me ouvindo aqui. Sabe, muitas vezes nós somos solução e precisamos ser. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você, Dona. Se alguém nessa terra, não importa, não venha com papo de não tem dinheiro, não, pelo amor de Deus. Mas se alguém nessa terra passar por essa vida sem ajudar alguém, desculpa, mas essa vida não vale a pena, não. Não valeu, não. Concordo plenamente. Não valeu, não? Concordo plenamente. O que Jesus fala lá em Mateus 25, lá, quando ele fala, olha, naquele dia, o Senhor fala, eu vou separar as ovelhas dos cabritos e tal, e vou dizer, entra, porque quando eu estive com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estive sem roupa, vocês me deram roupa para vestir. Quando eu era forasteiro, opa, tu me acolheste. Quando eu estava nu. Então, aí os discípulos falaram assim, mas quando foi isso que a gente viu ser nu, forasteiro? Que conversa é essa? Jesus, toda vez que você fizer isso a um pequeno, você está fazendo a mim. E Jesus foi forasteiro. No momento que estava perseguindo, a mãe dele fugiu para o Egito. E Ruth? E os espias? E tanta gente foi forasteiro. A Bíblia está cheia de exemplos, cheio, né? Cheia de exemplos. Então, se você fala assim, eu sou pastor há 35 anos, eu prego, como eu falei, desde 76. Você fala assim, qual foi o auge do seu ministério? O dia que Deus me deu o privilégio de cuidar de 76 vidas. Concordo. Que o irmão não conhecia. Não conhecia, sem não recurso. Não eram compatriotas, eram pessoas de fora, eram pessoas que não tinham nada, que o irmão desconhecia o passado. E tem mais um detalhe. Uma pessoa falou assim, pastor, mas desde quando vocês têm assim, estão preparados para trabalhar com o povo? Vocês trabalham com árabes também? Eu falei, não tem preparo nenhum. Nenhum. Sabe qual preparo que a gente tem? Abrir o coração. Amor. O amor vence barreira. As pessoas, sim, o primeiro dia que chegaram assim, sabe, sem confiar na gente. No terceiro dia, eles abraçam, me chamam de pai. Homens chamam de pai, me abraçam. Sabe? E alguns foram embora para outros estados, até hoje escrevem para a gente. É uma coisa assim, espetacular. Eu chorava com aquelas pessoas da história, da vida. Pessoas destruídas. Levei médicos da nossa igreja, levei um dentista, roupa, as pessoas levavam para o hospital, fizemos tudo. Eles estão tão agradecidos, são felizes, porque chegaram tristes. Com 3 ou 4 dias, a gente punha dança para eles, a música deles, e eles dançavam, faziam culto, todo dia queriam fazer culto. Entendeu? Então, uma coisa linda, eu fiquei assim, meu Deus, que privilégio. Privilégio, sabe, assim, pastor, privilégio. Como aprendi nesses dias, sabe? Privilégio. Deixa eu só contar uma coisa interessante aqui. Pois não. Que um pastor aqui de Brasília, o JB, falou assim, pastor Ibe, você pode me ajudar nessa parceria a acolher uma família, adotar uma família? Eu falei assim, quantas pessoas são na família? Ele falou, depende, 5, 6, 7. Eu falei, tá, eu vou adotar 2. E na hora eu não pensei, não. Ué? Eu não pensei assim, onde que eu vou colocar as pessoas nem nada. Eu falei assim, não, pode mandar 2 para mim. Aí ele falou, então tá, ótimo. Mas onde você vai pôr elas? Eu falei, não, nós temos uma propriedade aqui, eu tenho chalés lá, tem um bocado de coisa aqui da igreja. Ele falou assim, é porque na verdade estão vindo 133, depois diminuiu. Mas você não quer adotar todo mundo, não? Sabe, na hora eu pensei assim, falei assim, pode adotar. Eu falei, se chegar em casa eu vou apanhar. Adotei 133 pessoas. E agora? E eu falei, quando que chega? Olha, é para chegar daqui 10 dias. Aí eu peguei e fiz um mutirão para a igreja, pintando tudo, montamos tanques para o povo lavar roupa, eu arranjei máquina de lavar roupa, montamos estrutura, eu precisei adotar mulheres, crianças, tudo mais. E foi correndo, só que eles atrasaram, não vieram tão rápido assim não. Mas aí acabou vindo 76. E eu peguei e falei assim, olha, 76, não faltou nada. Graças a Deus. Nada, não faltou nada. Não faltou comida, a gente fazia bazar para eles, só que não pagavam, né? Bazar assim, tudo arrumadinho para eles pegarem. E olha, escolhi tanta roupa nova. Nós falamos, ninguém vai doar coisa velha. Tudo bom. Sapatos. Tinha criança que tinha um pezinho desse tamanho, tinha uma chinela só desse tamanhozão. Sapato, roupa, sabe?
picolé, tem gente dono de sorveteria da igreja, mandava sorvete, picolé, tudo. O povo da igreja, no Jardim Gá, nós temos um projeto social, o povo pobre de lá, eles queriam ajudar. Olha que maravilha, gente, olha que exemplo. Pessoas que são simples, moram na periferia de Jardim Gá, queriam ser úteis. Por isso que a gente não pode dar desculpa, não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro. Você tem seu trabalho, você faz alguma coisa. Sabe? Pessoal na cozinha, trabalhando em comida para eles. Então foi um momento tão maravilhoso e nada faltou. Sabe por que nada faltou? Porque é uma coisa que a gente precisa aprender. Quando Jesus manda os discípulos dele, 70, primeira pergunta que ele chegou, ele falou assim, faltou alguma coisa para vocês? Eu, não, senhor, nada nos faltou. Quando você está na vontade de Deus, você faz as coisas certas. Não falta o pão, não falta o peixe. Não falta. Concordo. E hoje, tem quantas pessoas lá? Então, ontem à noite, não, hoje de manhã, estou confundindo, acho que foi hoje de manhã, parece, saíram agora as últimas famílias e eu fiquei com 2 famílias lá. Então, eu estou com 4 adultos e 2 crianças. Então, 6 pessoas. Esses 6 não vão embora. Então, vamos lá. Inclusive, hoje nós fizemos uma casa para ir lá, tudo bonitinha, pintada. Eles entraram, ficaram encantados, a criancinha, aqueles bercinhos lindos, ficaram pulando o berço, uma alegria. Pensa bem, alguém tem nada, geladeira, fogão, sofá, tudo doado, está tudo bonito lá. Então assim, eu falo assim, Deus, alguém fala assim, pastor, você foi muito bom para as pessoas. Eu falo, acho que Deus foi bom para mim. Ô, Doni, concordo. Se as pessoas entenderem que a bondade é uma das coisas que mais retribui nossa vida. Você está vendo aqui um exemplo do que é ser servo de Deus, do que é ter o coração voltado para Deus, para o próximo. Nós conhecemos tanta gente com tantos recursos que, se você perguntar, ajudou um irmão ali com uma cesta básica ou com um botijão? Nunca. Mas é isso. E essas pessoas que não ajudam ao próximo são pessoas que não conhecem isso que o irmão está mostrando aqui para nós. Essa satisfação indescritível de ajudar o próximo. Deus não fica devendo nada a ninguém. O que ele falou? Por que vocês estão fazendo isso? Estão fazendo para mim. Meu Deus do céu. Gente, é uma alegria. Eu ficava lá o dia todo, é uma alegria no meu coração. Parabéns, pastor. Parabéns. Tanto é que o pessoal fala assim, o pessoal está acabando, alguns estão morando lá com a gente, agora eu estou inserindo eles, aprendendo inglês, já matriculei na escola, tem professor ensinando eles, porque não falam uma palavra. Tem uns 4 que falavam inglês, um pouco mal, mas fala. O resto não. Meu Deus. É um tipo de dialeto persa que eles falam. Aí a comunicação agora é aquela do amor, né? Do amor. Um abraço, um sorriso. As cozinheiras falam tudo com eles, e que jeito lá, e eles ficam felizes, e a gente dança, abraça, é uma benção. Olha, é um privilégio. Se você me permite, que uma vez eu estava conversando com meu pai, gente, eu sou falador, viu? Eu gosto de conversar, viu, Dona? E eu gosto de ouvir. Você sabe que uma das coisas boas de ficar velho é que você tem muita história. Exatamente. Eu costumo dizer que velho é o jovem que deu certo, né? Meu pai brinca assim, você não quer ficar velho? Não, então morre. Não tem jeito, você ainda morrer. Mas assim... Pode contar. O jovem, claro que tem muita experiência, mas você vai conversar um jovem, não, a conversa dele, é porque no McDonald's lá, a Coca-Cola estava sem gás. Pois é. Mas um dia eu conversando com meu pai tem 92 anos. E uns 4 anos atrás eu conheci ele tinha quase 90. Meu pai foi prefeito de Anápolis, foi deputado, foi tanta coisa, trabalhou com seu pai, inclusive. E teve altos e baixos na vida. Altos e baixos. Muita coisa boa e teve muita dificuldade. E eu falei, pai, e foi amigo do Juscelino Kubitschek, tem carta, manuscrito do Juscelino Kubitschek para ele. Então. Aí eu falei assim, pai, quase 90 anos, na época, hoje eu tenho mais de 90, né? Você tem quase 90 anos. O que valeu a pena na sua vida, pai? Assim, é um conselho que você dá para o seu filho. Você está agora aqui nós dois, tomando um cafezinho. Eu falei, pai, o que você daria um conselho? Depois de quase 90 anos. Aí meu pai tem a cabeça boa, ele lê muito, sabe? E meu pai até hoje ele fala inglês, português e muito francês. Rapaz. Né? Então até hoje a cabeça dele é muito boa. Aí ele pensou assim um pouquinho. Eu falei, meu filho, tem 3 coisas que eu falaria para você. Ele falou, tem 3 coisas. O resto passa. Primeira coisa, temor a Deus. Porque na minha idade, de madrugada, às vezes eu oro, está na calada da noite, eu vejo a presença de Deus sobre mim, é algo maravilhoso. Hoje a coisa mais linda da minha vida é Deus. Maravilha. Então, primeira coisa. Segunda coisa, meu filho, a sua família. Porque na minha idade, meus amigos já morreram, ou os que não morreram me esqueceram. Então, quem está comigo é a família. E muitas vezes nós damos a pior parte para quem vai ficar com a gente e a melhor parte para quem não vai ficar com a gente.
A gente dá o tempo melhor da gente para as pessoas que um dia vão embora. Ou até vão nos trair. A gente não sabe. É verdade. Né? Faz parte do ser humano. E a pior parte é que eles vão ficar conosco. Então, meu filho, cuide da sua família. Dê prioridade à sua família. E a terceira coisa, só me deu 3 conselhos. E ele falou assim, a terceira coisa, não canse de ser bom. Porque a gente fala, ninguém é bom e a gente vou ser mal também. Eu falei, não entra nesse caminho não. Porque hoje eu fico lembrando da minha vida, me dá alegria quando eu penso assim, puxa, ajudei aquela pessoa, por ser bom para aquela pessoa. Então a bondade é fruto do Espírito. Exato. É graça de Deus. Então ele falou assim, esses 3 conselhos meu pai me deu. Ó, nunca parte de Deus, cuida da sua família bem e não canse de ser bom. Porque não é porque as pessoas sejam más que você vai ser mal. A gente sempre tem que ser bom. Então a bondade é bom de... Olha, é alegria. Se a pessoa não receber, é problema dela, mas o seu coração está feliz que você foi bom. E outra coisa, essa bondade é refletida no rosto, né? Claro. Você que está nos assistindo agora pela manhã, nesta manhã de segunda-feira, olha só o rosto do pastor Ibe. Você consegue ver Deus, você consegue enxergar o amor de Deus no olhar, no sorriso, na expressão. E é verdade. Obrigado. Mas, pastor, Sim. Vamos falar de uma situação bacana. Só pois aqui. Olá. Desculpa aqui, viu, Doni? Na hora de o pessoal ir embora, aí tem um pastor, amigo da gente, que é de Camboriú, que leva 5 famílias para lá. Oh. E aí, estava tudo arrumado a mala, e houve um problema na passagem. Eu falei, gente, infelizmente vocês arrumaram a mala, vocês não poderão ir amanhã, vão ficar mais 2 dias. Sabe o que eles fizeram? De estar naquele lugar lá. Aqui que lugar tem diferente? Não, é um lugar bacana, mas não é isso. É o amor. É o amor. O amor vence línguas. Gente, se nós soubéssemos... Por isso que a Bíblia fala, não é que Deus tem amor nele. Deus é amor. Se a gente não tem amor, acabou. Igreja que não tem amor é um clube religioso. Exatamente. Acabou. Não tem. É um clube mesmo. Uma das coisas mais incríveis que Deus deu na face da terra para o homem é a mente. A neurociência hoje, nós somos o único ser que a gente pode nos curar e nos fazer nos adoecer, inclusive morrer. Por aqui. Por isso que a Bíblia fala que a gente deve renovar a nossa mente. Em todo tempo a Bíblia fala sobre isso. O livro de Provérbios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então o que acontece? Eu com 52 anos era 100% sedentário, mas assim, nem final de semana tem uma bolinha, assim, sedentário. Eu estava obeso, e além de estar obeso, eu estava triglicerídeo alto, colesterol alto, pressão alta. Meu Deus eu trabalhava no tribunal, cheguei a parar no posto de saúde com pressão alta. Então, tudo estava ruim, gordura no fígado. Nossa. Nunca bebi, estava quase com cirrose. Né? Meu Deus. E o médico lá, amigo tal, fez um exame em mim e falou, ou você toma a decisão da sua vida ou você vai morrer. Porque todos os seus exames estão caminhando para uma coisa grave. E eu cheguei em casa, não queria morrer. Até hoje eu não quero, viu, Dona? Não, pastor, mas vão estar no céu. Não, eu quero fazer a vontade de Deus aqui na terra. Né? No momento certo eu estou preparado, mas não eu quero, né? Quero ver dançar o aniversário de 15 anos da minha neta, enfim, tem outras coisas. Bom, e eu cheguei em casa e falei, não quero morrer. Eu comecei a caminhar ao redor onde eu morava, dava 2 quilômetros. E corria, parava, 2 quilômetros. Um dia eu cheguei muito feliz em casa e que eu consegui correr os 2 quilômetros. Oh. Cheguei eufórico, né? Só que eu estava pesado, doía um pouquinho o joelho, não estava preparado. E aí eu comecei a fazer as coisas certas, comecei a entrar na academia para fortalecer o músculo e entrei na natação. Porque na natação, se você é pesado, é bom porque você não força articulação nenhuma, você está sempre boiando. E eu comecei a treinar natação e gostei muito. E o tribunal tinha as Olimpíadas, acho que deve ter até hoje, eu estou aposentado tem 3 anos. E em cada ano num estado, numa capital. E naquele ano seria em Belo Horizonte. E como eu estava treinando natação, eu cheguei lá e falei, eu quero competir pelo tribunal. O cara falou, competir o quê? Natação. O cara falou, você nada? Eu falei, eu estou nadando agora, tinha 4 meses que eu estava nadando. Meu Deus. E aí, eu comecei a treinar, eu ia para o YouTube e via como o Cielo nadava, os exercícios que ia fazer na academia para fortalecer o músculo para natação. E chegou o dia da prova, eu saí com meu treinador e falei assim, eu vou ganhar medalha de ouro, porque lá é todas as pessoas da minha idade, velho igual eu, tudo acima de 50 anos. Então, eu vou ganhar. Eu não sabia quem ia correr. E aí, o meu técnico falou assim, Ibe, não faz isso não, cara. Você tem pouco tempo, 4 meses você está treinando, cara. Então, vai lá, 4 meses de treinamento. Não esquece esse negócio de ganhar. Aí me deu uma frustração. Falei, cara, nem meu treinador acredita em mim. Quem vai acreditar? E aí eu fui para a prova, e na hora da largada, lá tinha um amigo, eram muitas pessoas,
E um outro colega tribunal, eram 2 de cada categoria, e todo mundo no tribunal gritando o nome dele. É uma pessoa bacana, chama Chaleira. E tinha torcida. Tinha torcida, porque o pessoal tinha futebol, do vôlei, ia torcer nas competições. Era uma Olimpíada mesmo, entre os tribunais do Brasil inteiro. E eu estava na raia para dar largada lá, e eu falei assim, Deus, eu posso morrer, mas que eu morra depois da chegada. Mas eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, deu a largada, e todo mundo no tribunal só chamando o nome do meu amigo, Chaleira. Gente boa, mas o pessoal não sabia quem eu era. Chaleira! E ninguém gritava meu nome, rapaz. Eu olhei assim, tinha uma pessoa torcendo para mim. E minha esposa que estava torcendo para mim, em vez de gritar meu nome, ela falava, vai amor! Poxa, amor, tem tanta gente que é amor. Eu queria que ela estivesse gritando, o Wilber time, né? Vai amor, vai amor! Tá. Enfim, quando nós demos uma largada, eu fui na velocidade, fiz a virada olímpica, voltei, mas vim com tanta violência que eu subi, bati e pulei fora da piscina. E naquela raia, o Chaleiro, todo mundo ficou lá na metade da piscina, eu ganhei. E veio as outras lá e eu fiquei em primeiro lugar, medalha de ouro. E todo mundo, mas pessoal, eu não sabia que você nadava assim. Eu falei, não, nem eu. Nem eu. Eu sabia. Descobri agora. Mas eu comecei a colocar um negócio na mente, isso. Então, sabe no intervalo, eu comprei um piano aos 52 anos e falou, eu aprendi a tocar. O cara, você comprou o piano sem saber tocar? Eu falei, comprei. O cara, mas, não, você, com 30 dias eu estava tocando a música com as 2 mãos, cheguei lá, o cara, você quebra meus paradigmas. Falei, não, você tem que entender que o seu limite está aqui, ó. Se você acha que você não pode, se você está em casa e faz, eu não dou conta, não vai dar conta mesmo, acabou, não vai dar. Nem adianta tentar. Não adianta tentar. Agora, se você fala que vai dar conta, você vai, acabou. É isso que o senhor fala. Então, o que acontece? Foi naquela prova, aí eu comecei a entrar no triatlo. Sim, até tem uma matéria aqui, saiu até no portal Metrópolis aqui em Brasília, né? A vida depois de abandonar o sedentarismo e virar triatleta aos 52 anos. Bacana, bacana. E saiu algumas matérias, saiu várias televisões e tudo mais. E aí eu entrei no triatlo, comecei a fazer travessia de lago, nadando, eu gostava de nadar, e aí o triatlo eu comecei, todas as provas minha mulher estava adiante. O primeiro triatlo que eu fiz era 750 metros de natação no lago, aqui em Brasília. Pedalava 20 quilômetros e corria 5. Né, imediatamente. E eu falei, será que eu consigo fazer isso? Fiz bem. Aí fui para a prova maior, fui aumentando e tal. E aí, em 2014, 2015, eu estava pela Federação Brasileira de Triatlo, CBTRI, Confederação. Eu entrei na prova do Olímpico. O Olímpico já era 40 km de bicicleta, 1.500 de natação, 1.500 metros, e 10 km de corrida. E nessa prova, eu fui campeão brasileiro em 2014 e 2015. Meu Deus. Uma prova foi em Brasília, um ano, e outra eu ganhei lá no Nordeste, em João Pessoa. Começou a colecionar medalhas, então. Não, medalha na minha casa estava lotada. Maravilha. E aí depois um cara um dia falou para mim, você já viu falar na Ironman? Eu falei, eu não sei, me explica sobre a Ironman, o que era? Ele falou, Ironman é o esporte mais difícil do mundo praticado num dia. E eu falei assim, o que precisa fazer nesse Ironman? Porque eu já estava no triatlo, né? Ele falou assim, ó, você vai nadar 4 quilômetros em águas abertas, mar, 4 quilômetros. Na verdade, 3,8, mas sempre tem uma barriga, você nada 400, 400 e tal. Você vai sair da água, pega a bicicleta, pedala 180 quilômetros. Meu Deus do céu. Ou seja, já cansei daqui só de pensar. Aí chega, larga a bicicleta e pega e vai correr maratona, 42 quilômetros. Isso é assim, sem ir no banheiro, sem comer. Quer dizer, você leva uns gelzinhos, você vai tomando gelzinho e tal, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, e tem alguém que faz isso? Eu falei, tem, vou te apresentar. Foi lá e me apresentou um cara, esse que fez Ironman. Você fez Ironman? Fiz. Eu fiquei pensando sobre aquilo. Fui para casa pensando, falei assim, vou fazer esse negócio. Aí, mas isso eu já estava com 56, 57 anos. 57 anos. Meu Deus. Já quase chegando aos 60. E aí, eu fui treinei muito, treinava 5 horas da manhã, à noite, fazia 3 horas de treino por dia, todo dia, 4 horas. E aí eu fui para o Ironman em Florianópolis, que vale sul-americano. Errei na prova, perdi minhas coisas e tal. Mesmo assim, eu cheguei em 3º lugar. E peguei a vaga para o Mundial no Havaí, em Kona. Meu Deus. E aí vai eu representando o Brasil lá no Havaí. E desses, são quase 200 mil atletas no mundo que participam dessa prova, só 1% que consegue vaga lá. 2.000 pessoas no mundo. Meu Deus. E eu estava lá entre essas 2.000 Conseguiu? pessoas. Estava lá. E aí, quando eu fui para Havaí, eu estava com 57 anos, vamos para a prova. E nessa prova, Doni, aí onde que eu quero falar uma coisa que foi fantástica, como aprendi. Doni, você que está em casa, guarde essa frase que eu guardo ela muito, muito profundo no meu coração. A dor é passageira, por mais que seja, Doni.
mas a glória é eterna. Palavra. Olha, por mais que seja o seu deserto, mais que seja ruim, passa. Eu já tive um momento na minha vida que eu andei nessa W3 aqui a pé, porque eu não tinha dinheiro para comprar a passagem de ônibus circular. Eu já comi muitas, quando eu fazia faculdade, comia miojo, porque eu não tinha dinheiro para entrar no restaurante e comprar um PF, na época, aquele prato feito para quem é mais antigo. Eu não tinha, cara. Não tinha. Hoje eu tenho. E inclusive para ajudar para os outros. Aí se tivesse desistido... Pois é. Que exemplo, então, que história. Eu pegava dinheiro emprestado para me pagar minha faculdade, eu fazia 2 faculdades, teologia e eu fazia curso de história ao mesmo tempo. E foi muita luta. Meu Deus Olha, do céu. eu vendi cachorro na porta do Carrefour para me ajudar na manutenção da minha casa e minhas filhas. Então, tudo bem. E aí, dona, eu quero contar essa história aqui. Eu tenho mais uns minutinhos? Tem, nota 3 minutinhos. Tá ok. Então, vamos lá. Eu vou contar o seguinte. Eu fui para essa prova no Ironman. E saí da prova, nadei, pedalei 180 quilômetros, e cansado, vento, roupa, passava sal no meu corpo. Eu fui para a corrida dos 42 quilômetros. Um calor, é vulcânico lá, mas um calor, o povo não aguentava ficar na sombra. E lá no quilômetro 20, eu corria no quilômetro 21, depois de pedalar 180, nadar 4 quilômetros, tinha corrido 21 quilômetros, tinha um poço de água. E ali eu vi os atletas profissionais parando. Um estava desidratado, vomitando, outro com cãibra. Estava um campo de concentração, todo mundo parando ali. E eu olhei aquilo, falei, cara, esses caras são 30 anos mais novos que eu. 30 anos mais novo que eu. Eu com quase 60 anos de idade. Então, aí eu falei assim, olha, se eles são profissionais, eu não era. Se são mais novos que eu, tem mais experiência que eu, estão morrendo aqui chorando, eu vou morrer, ué, eu vou parar com esse negócio. Eu pensei, falei, mas é lógico, eu vou parar, por que eu vou continuar? E parei. Olha como é que a mente é. Eu parei. Minha mente falou assim, não, você vai morrer. Porque eles são melhores do que você. Eles são mais jovens. Eles estão parando, por que você não vai parar? Essa ali, ó, falou assim, aquela ali foi campeã no Brasil. Então, por que você não vai parar? E eu parei. Quando eu parei, dona, aí eu fiquei pensando na minha mulher, minhas filhas no CBS, nos Estados Unidos filmando, documentando pela internet, meus filhos no Brasil, assistindo todo mundo. E eu fiquei pensando, minha mulher está desde 5 horas da manhã, me esperando lá, que tinha uma linha de largada bonita, chegada lá. O americano faz as coisas bonitas, né? Eu falei, tá me esperando lá desde aquela hora. Como é que eu vou fazer? Eu mudei meu quadro na mente, tirei daquelas pessoas que estavam chorando lá e pensei na minha mulher na linha de chegada me esperando. Doni, visualizou. Sabe o Popeye quando toma aquela anel de espinafre? Espinafre. Mas, olha, veio uma graça sobre a vida. Eu comecei a correr novamente, como se eu estivesse começando a prova aquela hora. Comecei a correr tão rápido que eu olhei no meu Garmin lá, falei, não, vou diminuir porque eu tenho 21 km para correr ainda, vou quebrar. E fui sem parar até a linha de chegada. Quando eu vou chegar na linha de chegada, eu falei assim, minha mulher está esperando, como ela sempre fez. Vai, amor! Eu falei, tudo dela é vai, amor. Eu falei, vai estar lá esperando, vai, amor. Dona, quando eu vou estrando assim, a 400 metros, tava show, gente gritando, pôr na mão, você bater a mão assim, aquela telão. E quando você passa, vai chegando assim, você passa uma tornozeleira eletrônica, não é de ladrão, mas é do esporte, ela já joga seu nome no telão lá, seu número, sua foto do país que você é. E o cara, you are Iron Man, Wilbert from Brazil, aquela coisa toda, e o povo aplaude, né? E eu vou chegando, só que quando eu vou chegando, esperando encontrar minha mulher, nós estávamos lá do outro lado do mundo, cara, no Pacífico, esperando encontrar minha mulher para gritar, vai amor, quando eu vejo, Dona, ela desenhou no chão assim, ó, bem grandão, com giz, um coração bem grande, pegou uma foto minha no chão, e escreveu bem grandão assim, ó, vai amor, e pôs o nome das minhas filhas, meus netos, tudo no chão. Quando eu vi aquilo, Dona, eu comecei a chorar. E aí eu passei a linha de chegada, eu procurando ela, e o cara já tinha gritado meu nome lá, tá naquele tapete grande, e ela falou assim, amor, amor. Aí ela veio, não tinha passado a linha de chegada, ela me deu um beijo, abraçou, ela olhou pra mim, eu nunca esqueci disso, ela falou assim, eu tinha certeza que você não ia desistir. Tá vendo, gente? Tá vendo? Cara, naquela hora, maravilha. Doni, aquilo foi demais. Olha, você que está em casa, não para não, desiste não. Não desiste. Se a gente desiste, a gente sabe o que vai acontecer. Mas aquele dia a glória veio, porque eu fui até o final. Muito bom. Gente, nós conversamos hoje com o Pastor Ibe, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe e siga o Pastor Ibe nas redes sociais. Muito obrigado, meu querido. Obrigado. Seja bem-vindo. A casa é sua. Obrigado, Deus abençoe todos. Até amanhã. Programa Doni Silva.